A magia, dia 5. Bom dia. Boa semana para todos nós. Que hoje seja um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, uma vida maravilhosa. Olha o que eu vou fazer, gente. Um patrocínio aqui, o dono do óleo. Passar um olhinho no cabelo. Ao vivo. Ficar mais bonita pra vocês, pra mim e pra vocês. Bom dia, queridas. Já vou dar um oizinho aí pra todas. Usar isso aqui de espelho. Bom dia. Como foi o fim de semana de vocês? Vão me contando essa fofoca aí enquanto a gente tá aqui esperando o pessoal entrar. Dou uns 2 minutinhos pra que a gente... Ó, deixa eu dar um oi pra vocês que eu gosto de dar. Oi, oi, oi. Bom dia, meus amores. A maioria é de mulheres, mas também temos homens. Assim como todos os meus trabalhos. Bom, acho que agora foi. Eu nem sei se esse óleo é bom, eu tô testando. Primeira vez que eu uso. Óleo milagroso, gente. Óleo milagroso. Eu realmente precisava desse patrocínio aqui. A gente tá falando de magia, né? A gente tá falando de milagres. Essa é uma boa forma de começar, então. Já que o óleo é milagroso, deixa eu trazer pra vocês uma pergunta. Final de semana eu fui fazendo magia. Me conta essa fofoca. Quero saber, porque vocês estão me contando muita coisa no direct. Tô escutando as histórias. Como é que foi? Assim, a pergunta não é só como foi seu fim de semana, né? Não é só essa pergunta. É: você pôde perceber, você pôde praticar tudo que a gente está estudando aqui, tudo que a gente está aprendendo? Inclusive, uma aluna acabou de me mandou um, não sei se foi ontem. Ela é uma cliente, ela mora acho que é na Itália. Agora me deu um branco de onde é que ela mora. Então, às vezes, ela não tá aqui ao vivo, ela assiste as gravações. Ela tá fazendo a magia, Vanessa. Não sei se você tá aí, Vanessa. Ela me mandou um post de uma outra pessoa falando sobre a questão, uma coisa que eu trago muito pra vocês. Por isso ela me mandou, né? Ela lembrou de mim. O quanto é importante, eu falei pra vocês que quando vocês aprendem e não aplicam, que isso é um comportamento que pode te deixar confusa, né? Te deixar apática, confusa ou ansiosa, né? Te tirar do seu equilíbrio mesmo, do seu bem-estar. E nesse post ela me mostra, né, como é que é o comportamento de alguém que tá... A palavra não é em evolução. Depois vocês vão entender aqui, vou falar do meu jeito. Que tá fluindo, que tá crescendo, né? Que vai ter uma mudança de resultados, vai ter uma mudança realmente de vida, né? Realmente. E que quando a pessoa fica só num processo de aprende, ela entra num estado de procrastinação. E como é ruim a gente sentir que tá procrastinando, não é, gente? Você fala assim, nossa, eu tomei uma decisão e a coisa não vai, e eu desisto, e eu não tenho consistência. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não faço, eu faço de outro jeito. E isso é muito dessa postura diante da vida, da gente aprender e não implementar, né? Não ir pra ação. Então, uma ótima postura é: toda vez que você aprender alguma coisa, você realmente falar assim, tá, se eu tô aprendendo mais essa coisa aqui, como é que eu vou agir mesmo? Como é que eu vou transformar isso em novas ações, em novos comportamentos? Nós aqui, a gente tem falado muito eu tenho trazido muita consciência pra vocês na questão da mentalidade,
né? Então parece que é uma coisa que não tem tanta ação para tomar, mas tem muitas ações para tomar, né? Porque a gente não precisa de um grande evento para praticar tudo isso que eu estou ensinando. Se eu tô trazendo para vocês uma consciência de mudança de mentalidade, é agora, é tipo, saiu daqui, primeira coisa da mentalidade é, beleza, eu vou praticar, né? Vou pegar aqui o que a Ana tá fazendo e vou fazer lá, literalmente pegar o caderninho e fazer. Segundo, claro que a vida vai acontecer, principalmente quando a gente está nesse processo de mudança intencional. Não pense que as coisas mudam do nada. Pelo contrário, quando a gente toma decisões de mudar, aparecem alguns testes para que a gente possa praticar, né? Então não é assim, eu resolvi mudar e agora, nossa, só vai acontecer de coisas incríveis, só vão acontecer coisas incríveis. Podem sim acontecer coisas incríveis e vai acontecer, né? Porque a gente sabe que esse movimento vibracional de começar a agradecer por absolutamente tudo, é impossível que você não emane isso e que experiências similares à sua emanação não voltem. Porém, existe um tempo para as coisas acontecerem. Às vezes, pode ser automático, né? Só de você entrar em estado de gratidão, você receber uma mensagem imediatamente, ou você apareceu uma nova oportunidade muito diferente, ou alguém com quem você estava se relacionando mal, bom dia, com quem você estava se relacionando mal, começa a reagir com novos comportamentos perto de você, né? Você tá pensando novas coisas, você tá em gratidão com aquela pessoa, naquela relação. A gente trabalhou os relacionamentos mágicos, né? Então, pode acontecer imediatamente? Pode, porque essa é uma coisa muito importante também. Quando eu falo aqui que a gente precisa de um processo, que tudo é um processo, eu não quero que vocês tenham a crença de que para se transformar vocês precisam de um super processo. Não acredito nisso, tá? E não é verdade. Se vocês acreditarem que vocês precisam de um processo, vocês vão precisar de um processo, tá? Mas se você tomar aquela decisão com tanta força, e geralmente essas decisões com muita força, gente, elas só acontecem quando a gente está realmente muito de saco cheio da determinada situação lá, que a gente chama de situação de contraste. Situação de contraste seria uma situação indesejada. Então, assim, você tá num ciclo que se repete, tá passando pela mesma situação, e você tá chegando naquele ponto que você, assim, fala, cara, eu não vou mais passar, eu prefiro morrer do que passar por isso aqui. Né? É uma decisão nesse nível, assim, eu tô de saco cheio. Então essa energia dessa raiva, ela ajuda a gente a agir, né? A tomar decisões, boas decisões também. Por isso que, assim, nenhum sentimento é em vão, nenhum sentimento é errado, sabe? Claro que o que é mais gostoso de sentir, gratidão ou raiva? Né? Mas a raiva, às vezes, vai fazer você decidir, gratidão, obviamente, é gostoso se sentir grato, né? É maravilhoso. Mas, se você não está achando ruim passar pelas coisas que você está passando, pra que você vai mudar? Pra que você vai fazer esse movimento desconfortável da mudança, né? Pra que você vai falar, cara, eu vou me treinar nisso aqui, eu vou fazer. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai... tá, isso aqui é aceitável na minha vida, né? Isso aqui, tá, tudo bem. Por exemplo, a gente já falou de saúde, a gente já falou de relacionamento, né? Hoje a gente vai falar de dinheiro mágico. Hoje é dinheiro mágico, tá? E a gente vai... E essa consciência toda é pra qualquer área da sua vida, né? Antes da gente continuar, pega esse aviãozinho aqui, que eu esqueci de falar isso, e mande para muitas pessoas. Mesmo que as pessoas não queiram receber, você manda. Sem palestrinha. É só mandar. A pessoa vai lá, vai olhar, vai estar no meu feed, se ela não estiver acordada agora, né? Então, manda. Confia na tua intuição também, né? Nossa, eu quero muito mandar pra essa pessoa. Seria muito legal se essa pessoa consumisse esse conteúdo aqui, se ela aprendesse essas coisas que eu tô aprendendo.
se ela fizesse esse processo de expansão da consciência e mudança de mentalidade. Lembre que você não é mais um salvador. Essa fase já passou. Lembra? A gente falou nos relacionamentos mágicos que você não é mais um salvador da pátria. Você vai deixar as pessoas em paz, você vai deixar as pessoas serem como são, você vai confiar que as pessoas sabem passar pelos seus problemas e se transformar. Ó, deu até o negocinho aqui. Você vai confiar na vida, né? Agora você já tá diferente. Ó, até explodiu o negocinho aí que eu não sei fazer, que do nada acontece. Tá? Esse é uma decisão. Com certeza, tudo que a gente trouxe consciência, sempre vai acontecer assim. A gente traz consciência sobre alguma coisa e você passa pelo teste. Então, eu tenho certeza que vocês passaram por testes desde a quinta-feira, dia 27, que foi o dia 1. Hoje já é dia 30 de março, isso também é uma coisa legal que eu quero falar. Tudo acontece em ciclos, né, no nosso mundo. Tem o ciclo o dia amanhece, depois anoitece, a gente dorme, a gente vive esse ciclo do dia, a gente vive ciclo de horas, ciclos de semanas que se iniciam e se finalizam, e os meses, né? A gente mede as coisas aqui dessa forma. Então, 31, isso mesmo. Porque eu achei que 30 era o último dia, a gente tá em março. 31, hoje é o último dia. Então, é um bom dia, é uma boa oportunidade pra gente refletir como é que foi a nossa vida nesses 3 primeiros meses do ano. Já passou ali, ó, 1/4 do ano. Então, e o nosso mês. Pra já intencionar muito, amanhã a gente também faz isso aqui, mais uma vez, né, porque é dia 1º. Como é que vai ser esse mês, sabe? Onde é que eu já posso, a partir dessas novas consciências, agir diferente na minha existência? Lembra, gente, quando eu falo de agir, parece que eu tô falando somente de ações, mas mudar a sua forma de pensar é uma ação, inclusive, no meu ponto de vista, mais importante de todas, porque automaticamente quando a gente muda a nossa forma de pensar, os nossos comportamentos, eles vão mudar. Deixa eu te dar um exemplo disso. Às vezes você quer fazer exercício físico. Sempre trago esse exemplo porque eu sei que acontece com muita gente, né? As pessoas conversam muito comigo sobre isso. Você quer fazer exercício físico. Aí você fala, nossa, eu tentei a vida inteira e eu começo e não continuo, não tenho consistência. Faço um tempo, depois eu paro, tal, e eu quero resultados na minha vida que seria muito congruente que eu fizesse exercício físico. Por exemplo, eu quero ter vitalidade, eu quero, sei lá, ter um corpo magro, eu quero ter um corpo forte, eu quero ter um corpo que acompanhe os meus sonhos, né? Porque o exercício, ele é bom pra tudo. Ele é bom pra sua autoestima, ele é bom pra ter vitalidade, ele é bom pro seu cérebro, ele é bom pra uma série de coisas, né? Se você precisa ser convencido, pesquisa aí, porque é bom pra tudo. É bom até pra alinhar chakra. Eu vou pra academia, eu falo, cara, tô alinhando meus chakras aqui. Ele traz outros benefícios, né? O nosso corpo físico, ele é o veículo pra gente fazer todo o processo de evolução que a gente veio fazer aqui. Pra estar nessa experiência, a gente precisa de um corpo físico, né? Agora, assim, desse jeitinho que a gente tá. Não vamos aprofundar isso, mas do jeitinho que a gente tá, a gente precisa desse corpo ainda para viver essa experiência aqui, a experiência humana, né? Tem muitas outras formas de viver, muitas experiências de evolução espiritual nos universos. Mas aqui, onde estamos, aqui conversando, a gente precisa disso. Então, é também uma coisa que a gente precisa cuidar. Isso tem tudo a ver com prosperidade. Deixa eu trazer uma coisa aqui pra vocês, já que a gente tá falando de dinheiro. Toda vez que você recebe algo da vida... Ana, por exemplo, eu tava desejando muito, sei lá, trocar de carro. E aí eu ganhei um carro, né? Ou comprei um carro, eu ganhei essa coisa. A gente precisa cuidar muito bem dessas coisas que a gente ganha.
para que a gente receba mais. E percebam que todos nós recebemos esse corpo físico, né? A gente recebeu geralmente esse corpo físico, claro, tem pessoas que nasceram doentes, tal, aí a gente vai falar, não sei se é o caso de alguém que está aqui, acredito que não sei. Mas vamos falar de você, tá? Mesmo que você queira compreender mais isso, a gente pode depois trazer mais conteúdo, posso te indicar alguma coisa de estudo. Eu falo mais profundamente disso dentro dos meus cursos, tá? Eu aprofundo os assuntos. Aqui eu não consigo aprofundar tanto, porque é rápido, né? E, enfim. Mas, percebam que, olha que lindo isso, gente. Quando eu me dei conta disso, eu achei muito legal. Quando você nasce, você recebe uma coisa muito preciosa. Você recebe esse corpo. Você recebe uma responsabilidade, que é cuidar de uma única pessoa, que é você mesmo. Quando você nasce, você não recebe a responsabilidade, embora a gente viva em sociedade, também nesse universo, e claro, a gente se relaciona, mas em primeiro lugar, o que a gente recebe, todos nós, não tem exceção, é a gente mesmo. A gente recebe um corpinho, uma vida, uma história. Assim, ó, isso aqui é seu. E rapidamente a gente se distrai, né? A gente passa ali aqueles primeiros 7 anos muito consciente disso, por isso que as crianças, numa ignorância dos adultos, são chamadas às vezes de egoístas, né? Tipo, tem dificuldade de dividir as coisas, tal. Isso é normal, isso é natural, né? A gente nasce, tem todo um processo psicológico que acontece, tá? Não vou explicar tudo aqui. Mas a criança, ela vai muito naquela noção só do euzinho, primeiro com a mamãe e tal, depois ela vai se expandindo, vai percebendo, né, que tem outras pessoas no mundo, é um aprendizado mesmo. Mas perceba que essa missão de cuidar de si mesma, ela não muda. Ninguém pode fazer certas coisas por você, né? Você tem escolhas que são de autocuidado, que são de cuidado com seu corpo físico, que ninguém pode fazer por você. Quando a gente é criança, a gente não tem muito essa escolha, né? A gente fica na escolha dos nossos pais. Então, são os nossos pais que vão determinar ali o que a gente vai comer, como é que vai ser a nossa rotina. Mas aqui não tem mais criança. Aqui eu estou falando com adultos. Então, todo mundo que está aqui tem que estar muito nessa autorresponsabilidade de como é que eu cuido da minha vida, como é que eu cuido do meu corpo, como é que eu cuido das minhas, de cada escolha, né? De cada pequena escolha. Percebam, falando de dinheiro ou não, tô falando de corpo físico, mas a gente também já tá falando de dinheiro, que a nossa vida, no final das contas, é o somatório dessas pequenas escolhas que a gente faz o dia inteiro. Minuto após minuto, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Então, mas perceba também que não importa exatamente o que você fez daqui para trás. Não importa o que foi feito antes. Porque o que existe, de fato, na nossa realidade, quer você tenha percebido ou não antes, é somente o momento presente. E é por isso que o nosso ponto de poder para mudar qualquer coisa é o momento presente. É o agora. Então, não importa, né, como é que foi. Eu sei que a gente vai se dando conta de muitas coisas no processo de autoconhecimento, né? Se você faz terapia, se você faz esse processo investigativo, você percebe como são as coisas, né? Você começa a perceber, entendi, isso aqui veio da minha família, isso aqui, olha só como é que o comportamento da minha família é padronizado dessa forma. E aí a gente falando de dinheiro, isso também vale. A forma como as pessoas lidam com o dinheiro na nossa família ou no ambiente onde a gente foi criado, sem dúvida nenhuma,
É um padrão que você provavelmente está reproduzindo ou vai reproduzir ou já reproduziu, tá? Aí depende dos níveis que a gente está. Mas essa memória, ela paira assim na nossa vida. Mesmo quando a gente já curou muitas coisas, existe ali, né? Existe um campo do seu sistema familiar. Existe um livrinho de regras, já falei disso pra vocês, que é a maneira como, que é o que o seu sistema familiar acha certo ou errado. Como é que eles lidaram com a vida? Vou dar um exemplo. Se você veio de uma família onde as pessoas, sei lá, acham muito certo fazer concurso público. Essa é a salvação da vida. As pessoas acham que isso é segurança, né? O que é uma doce ilusão. Porque aqui nesse universo, a única segurança que tem é a segurança interna. A gente não tem segurança em nada que está fora da gente. Parece que sim, a gente tem uma falsa sensação de segurança em coisas externas, como por exemplo num trabalho, como por exemplo numa pessoa, como por exemplo, né, achando que um concurso pode ser mais seguro do que empreender, por exemplo, e não é verdade. A segurança está dentro da gente. A única segurança possível é você saber. E essa crença, gente, é uma primeira crença que não tá aqui na magia, tá? Isso aí é um conteúdo que eu tô trazendo pra vocês, extra, como, na verdade, eu nem abri ainda o livro aqui pra falar de nada que tá escrito. Essa crença que eu vou trazer pra vocês agora é a primeira crença que vocês precisam trabalhar dentro de vocês, se vocês querem ter uma relação melhor com o dinheiro. O dinheiro mágico, a gente vai fazer magia através da prática da gratidão. Mas eu preciso ensinar isso aqui pra vocês. É a seguinte crença: eu estou seguro no mundo. Eu estou seguro no mundo. Eu posso ficar tranquila em relação a qualquer coisa. Eu estou segura no mundo. Repete essa frase aí, onde você tá. Se você puder falar em voz alta, se você não puder, você vai falar. Quanto mais a gente fecha os olhos, né, bota a mão no coração, mais a gente sente, se a gente percebe se essa é uma crença que tá muito validada na nossa vida ou não. E me conta aqui nos comentários se você se sente, porque eu vou falar pra vocês, eu me sentia extremamente insegura e sem estrutura na minha vida. Há uns anos atrás, assim, muito insegura. E olha só, é louco isso, porque, por exemplo, eu fui criada, por exemplo, aí você pode falar, porque o meu pai, né, a gente adora fazer análises, porque eu não vivia com meu pai, não sei o quê. Eu fui criada pelo meu pai e minha mãe juntos, dentro da mesma casa, a vida inteira, né? Eu não passei nenhuma situação na minha história de vida de passar perrengue de dinheiro. Eu não vivi isso. Eu nasci numa família ali de classe média. Quando eu nasci, eles já estavam nessa situação, embora ambos tenham vindo de situações desafiadoras financeiras. Mas, na hora que eu nasci, não existia essa insegurança financeira, tá? Então, perceba que a minha sensação de falta de estrutura não era por causa disso. Era por causa das crenças. Era por causa desse campo. Que por mais que as pessoas façam mais dinheiro, ganhem mais dinheiro, aqui dentro da mente não muda. Exemplo, uma pessoa que ganha na loteria, uma pessoa que ganha uma herança. O dinheiro entra na conta e por dentro nada muda. Não é o dinheiro que faz diferença, a pessoa continua tendo medo. Medo, e se esse dinheiro acabar, e se esse dinheiro perder? E se o que vai acontecer? É a mesma sensação de quando ela tem 100 reais ou 1 milhão. A sensação, a consciência de abundância e a consciência de escassez, que seria o seu oposto, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. Você pode acreditar em mim. Quem já se sentiu assim aqui? Me conta. Sim, eu já me senti assim. Tipo, cara, ganhei muito mais dinheiro naquele mês
E a minha sensação de medo de perder, ou medo de, será que eu vou continuar com esse resultado? Será que, como é que vai ser? Essa preocupação com o futuro, essa preocupação com a falta se manteve, tá? Porque assim, não é a quantidade de dinheiro que vai fazer as coisas mudarem. É uma mudança interna, tá? É uma mudança interna que muda as coisas, que muda a tua relação com o dinheiro e a sua permissão. A Verônica já falou que sim. Eu também. É a mesma sensação. Sempre foi, tá? Sempre foi assim. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença. O que você pensa sobre o dinheiro, como você se sente em relação ao dinheiro, que é nada mais, nada menos também do que uma energia, assim como nós somos, assim como isso aqui também é uma energia manifestada, materializada dessa forma aqui. Eu também. As pessoas já estão falando aqui. Então, o que eu quero desconstruir aqui com vocês hoje, nessa pequena live, nessa pequena troca. Que bom que a gente tá aqui, que bom que você tá ouvindo, ou a gravação, ou você tá aqui ao vivo, né? Porque o que eu trago aqui pra vocês, nesse sentido, sempre vai ser muito o contrário do que a maioria das pessoas vivem. Porque as pessoas vivem dentro desse paradigma materialista, ou seja, o que é um paradigma materialista? Não é eu sou materialista, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, isso é uma crença de como se querer fluir na vida material fosse ruim. Não, porque a vida material é um reflexo do seu mundo interno, né? A Reni falou, como eu passei muita fome quando eu era criança, existe o medo. E você vê, Reni, que você viveu isso, né? Com esse CPF Reni. Mas você vê que eu não vivi isso. Mas como os meus pais viveram situações, né, minha família, isso veio pro meu campo. Porque esse medo pairava. Tinham assuntos ali, né? Assim, eles conquistaram muita coisa material, né? Eles cresceram muito nesse aspecto. Muito. Da origem deles para como eles vivem hoje. Meu pai já morreu, mas como ele morreu, né, 1 ano e meio atrás, 2 anos. Vai fazer 2 anos ainda. E a minha mãe tá viva, fez 80 anos essa semana. Então, assim, eles conquistaram muitas coisas. E, assim, eu, como tenho muito essa percepção das crenças, eu percebo a postura deles, alguns hábitos que, depois que eu comecei a perceber, né? Que eu comecei a olhar pra isso, me distanciar e perceber, tá? Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto tão sem estrutura? Por que eu me sinto tão sem chão, né? Que é essa crença da segurança. Então, Reni, pra você vai ser muito bom trabalhar essa crença 24 horas por dia. Toda vez que você se sentir insegura, com medo, cara, feche seus olhos. Bota a mão assim no seu coração. Por que a gente bota a mão no coração? Porque quando a gente bota esse foco aqui, a gente se conecta com essa sabedoria interna que todos nós temos, tá? Com essa... É como se fosse esse canal diretamente com essa nossa parte que é divina e que é diretamente conectada com essa fonte. Que essa fonte, sim, é o seu banco. Eu repito isso. Às vezes, como é que eu trabalhei essa crença em mim e ainda trabalho, né? Essa questão da relação com o dinheiro. Que vem da sensação de segurança, que vem dessa tranquilidade de que a gente sempre é provido, tá? Sempre. Nas nossas necessidades. É uma crença, tá? É uma crença. E lembra, as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas formas de pensar, elas vão se materializar bem na nossa frente. Como assim? Quando a gente pensa algo, aí você vira e fala assim, não, Ana, mas é assim mesmo que acontece. Isso é o paradigma materialista. É a forma de pensar que você precisa fazer coisas para ter, lembra? E o que eu falei pra vocês ali outro dia? Que você precisa ser para ter. Então, você sente... O seu estado de ser é um estado de quem se sente seguro no mundo ou não? Porque quem não tem medo de falta se sente seguro no mundo. Você acredita que será provido.
E o tanto que você acredita é o tanto que você será. As coisas vão se materializar no seu mundo, vão se manifestar. Todo mundo entende o que é manifestar aqui? Que tá ao vivo, pelo menos, quando eu uso a palavra manifestar. Manifestar, gente, é materializar. É transformar, é ver bem na sua frente, através dos seus 5 sentidos, né? Ou seja, aqui no nosso mundo físico, é poder tocar nas coisas que antes estavam no seu pensamento. Isso é manifestar. É você materializar, é você experienciar com os 5 sentidos, tá? É ver isso como matéria assim densificada, né? Eu toco, eu cheiro, eu escuto, meus 5 sentidos. Essa experiência é a experiência de você estar manifestando, você tá experienciando. É disso que eu tô falando aqui. Então, que eu já trouxe para vocês, né? As leis universais explicam isso. Que como a gente está dentro, a gente vai experienciar do lado de fora. Então, você com certeza já percebeu aí que quanto mais medo você sente, se você tem... Por que essas pessoas... Tem gente que sempre consegue conquistar coisas e outras não. É um padrão mental e emocional. Então, eu sugiro que todos vocês... Isso não tá aqui na magia. A gente vai fazer a prática do dinheiro mágico também, que é muito legal e assim... Parece bobo, né? Às vezes tem umas práticas da magia que parece coisa de criança, parece meio bobo, mas não são. As pessoas fazem e acontecem coisas bem incríveis, tá? Isso aconteceu em todas as magias. Em todas as outras edições que a gente trabalhou juntos aqui. Então a gente vai fazer, eu vou trazer também as consciências específicas do livro, porque essa é a minha proposta aqui. Mas eu precisava trazer isso pra vocês, né? Pra vocês fazerem a escolha e praticarem essa questão da segurança. Eu estou segura no mundo. Porque quando vocês internalizarem essa crença, ou seja, vocês repetirem, e não é só repetir, começar a agir depois de um tempo, que vocês repetem, essa nova forma de pensar, aí vocês começam a agir com congruência, porque não adianta você repetir e na hora que você, sei lá, vai ter uma coisa pra pagar, acontece uma situação, ou tem uma conta, e que você ainda não viu aquele dinheiro ali, você ficar desesperado. Não, você age com congruência. Ou seja, você não fica ali só meditando, achando que o dinheiro vai sair na sua cabeça, cair na sua cabeça. Você faz esse processo, sim, da visualização, né, de se sentir e tal, trabalhando essa questão energética e mental. Nesse invisível, tá? E age com congruência, ou seja, não se desespera. Faz a sua parte. Tem alguma coisa que eu realmente possa fazer? Será que eu tenho uma forma de fazer dinheiro? Mas é a vibração de como se faz. A vibração do desespero, ela não vai criar, tá? Ela não vai criar. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Adoro que vocês falem. Vão falando aí comigo. Comecei a fazer a magia para o próximo carro que eu vou comprar e materializei até a cor. Por vários dias o carro aparece para mim quando eu estou dirigindo. Lembra que eu falei disso no primeiro dia? Não sei se você estava aqui no primeiro dia, Sandra. Quando você bota foco em algo, essa coisa vai começar a aparecer o tempo todo, tá? É ótimo que isso esteja acontecendo. Você tá com o foco nisso. Agora você solta, né? O que é soltar? Você solta solta o controle de como isso vai acontecer, tá? Você pode comprar, eu sugiro que você fique aberta para receber esse carro de todas as formas. O que é isso? Não vou fazer nada para comprar, não vou ver quanto custa. Não, você vai fazer tudo o que você pode fazer dentro do ponto do momento que é a tua parte. Mas também, cada vez que você for lá ver como é que você vai comprar e tudo mais, repete para você assim: universo, eu tô aberta também para receber esse carro de qualquer outra forma, até como um presente. Eu vou fazer meu movimento aqui para comprar, que é a possibilidade que eu vejo que é possível, mas eu estou aberta para receber esse carro das infinitas formas, da forma que for mais fácil, tá? Sempre façam isso. Ou seja, você emana o seu pedido, mas você se desapega do seu pedido. Você fala:
eu aceito isso ou algo melhor. Eu aceito que seja dessa forma, eu escolho que seja dessa forma ou de formas que eu nem imagino, que eu nem concebo ainda, sabe? Fica aberta. Trabalha a sua energia assim. Como? Conversando consigo mesmo. Eu tenho esse livro há anos e não consegui ler. O Segredo Parece Confuso. Qual livro? A Magia, né? Tá. Gente, isso acontece porque, assim, as coisas, como tudo é energia, né? Embora não pareça que é só matéria, as coisas têm uma frequência energética. Assim como a gente não tem uma frequência, que pode até ser medido, as frequências podem ser medidas. Então, assim, o que é a frequência? É o seu estado vibracional. Alegria, medo, culpa, pararão. Então, as informações que tem aqui dentro, elas têm uma frequência. É por isso que às vezes a gente tem um livro e não lê. Porque aquela informação, quando entrar, ela vai trazer uma nova informação vibracional para o teu campo, para a tua vida. E se você diz que quer, mas você realmente não quer ainda receber aquilo ali, tem uma resistência que é tipo, não consigo ler, não tô a fim de ler, perdi, sei lá, seja lá qual for a história. E tá tudo bem. Às vezes a tua intuição te levou para um outro livro, para uma outra informação, porque você estava precisando mais, né? E aí aquilo ali fica ali na tua prateleira da vida e daqui a pouco você acessa, tá? Na hora certa. O segredo parece confuso. Tudo que parece confuso é porque a gente ainda não compreendeu, entendeu? É isso, é uma informação nova. Toda informação que chega nova pela primeira vez pra gente parece confuso. Sempre será assim. Por isso que quando a gente começa um trabalho, eu começo os cursos, quando eu tô dando minha formação em constelação familiar, ou quando eu vou dar um workshop de um dia, de 3 horas, ou quando eu tô aqui na magia, eu falo pra vocês. Se parecer confuso o que eu estou dizendo, é natural. Por quê? São novas informações e é uma frequência. Parece que eu tô só entregando um conteúdo, mas eu tô entregando para vocês uma frequência diferente. É muito diferente se vocês vivem olhando para o dinheiro como algo que te causa angústia, eu chegar e falar que o dinheiro é uma energia neutra, que você pode dar o significado que você quiser, que dinheiro é uma frequência de alegria. Se você veio numa família onde o dinheiro era motivo de briga, de confusão, de angústia, de ansiedade, né? de uma conexão, como a Renê falou, de fome, né? Isso tá me faltando, a culpa é do dinheiro, esse tal desse dinheiro, a criança vai recebendo essas informações dessa forma. Então você tá dando um novo significado mesmo ali, né? É por isso que parece confuso. Embora o segredo seja uma semente. O segredo, a Rhonda é a mesma pessoa por trás do segredo, do documentário, o livro, esse movimento que foi o segredo lá no início dos anos 2000, tá? Aqui pra mim está aparecendo pela metade na câmera. Eu acredito que seja só com você. Sai e entra, porque ninguém mais reclamou, então acredito que seja só com você. Faz o teste aí. Por quê? Porque o segredo foi a Rhonda, que é a autora, inclusive, da magia. Ela teve esse chamado, mais ou menos essa história, tá? Não sou, assim, não sei. Já escutei essa história algumas vezes, mas não tô lembrando. Ela conta no próprio segredo. Ela teve esse despertar da consciência e ela começou a estudar e ela teve um chamado de trazer, de popularizar esse conhecimento, né? Que já existe, sempre existiu. As leis universais sempre existiram, mas era um conhecimento para poucos. Então, ela teve esse chamado de reunir os maiores especialistas ali naquele momento do mundo lá, que eu acho que era 2003, 2004, não lembro agora direito, 2005, por ali, e fazer reunir essas pessoas e gravar ali, gente, pensa num livro, um conhecimento assim milenar, muita coisa, né? Eu estudo 24 horas por dia há muitos anos para conseguir mastigar para vocês e trazer isso de uma forma descomplicada, do jeito que eu tenho trazido aqui, pelo menos tentado trazer. Espero que eu esteja
conseguindo. Então, percebeu, né? Então, beleza. Então, já que vocês estão lendo, algumas pessoas estão lendo, mas eu sempre trago aqui mais ou menos o que ela tem falado, tá? Pelo horário aqui, eu já vou começar a falar do jeitinho que ela fala. E ela começa esse capítulo, né, esse dia 5, falando assim: gratidão é riqueza, reclamação é pobreza. Cara, isso aqui a gente já valeu o ticket, como eu digo. Às vezes eu tô dando um evento, fazendo um evento, eu falo, gente, vambora. Tem mais 3 dias, mas vão embora, porque isso aqui que eu falei já valeu o ticket. E as minhas alunas acabam, clientes, né? Acabam falando, aprendendo a falar isso. Valeu o ticket, tá? Eu vou embora, não vou mais ficar. Valeu o ticket, porque se você, a partir de hoje, cada vez que você for reclamar, você lembrar, não importa se você está reclamando de dinheiro, preste atenção, a gente está falando que é uma frequência energética. O dinheiro vibra numa determinada frequência, que com certeza não é a frequência da reclamação. Como que eu posso te provar isso? Para aí um segundinho e se imagina com muito dinheiro. Quer dizer, talvez se você tiver criança você pode sentir até ansiedade e mal-estar, mas assim, na maioria dos casos, não muito dinheiro não. O dinheiro, a quantidade de dinheiro para ter as coisas que você quer hoje, que você gostaria, os seus sonhos materiais dessa semana, que teoricamente te custam dinheiro, tá? Pode ser qualquer coisa. Aí você pode fazer esse exercício de assim, cara, como eu me sentiria se eu estivesse vivendo essa experiência de ter dinheiro na minha conta, sobrando, a questão de dinheiro fosse um problema totalmente superado, ou se esse problema já está superado na tua realidade, né? Porque tem gente aqui que não tá ainda, não tá mais nesse degrau de estar em preocupação, né? Está em outro degrau de expansão. Tem também aqui pessoas. Tem os dois, tem vários degraus aqui. Eu percebo na energia. Então, como é viver essas experiências que você quer viver? Feche seus olhos um pouquinho e percebe a sensação. Se imagina lá dentro dessa cena, vivendo essas coisas. E percebe como seria. Qual é a sensação? Feche seus olhos aí. Qual é a sensação de viver, de estar em paz com o dinheiro? De ter dinheiro, do dinheiro estar na sua vida, sabe? Sem medo de acabar, sem medo de perder, sem preocupação de como você vai ganhar. O fluxo natural do dar e receber. Você ganha, você gasta sem medo. Você paga as suas contas todas adiantadas, você conseguiu ir para o seu próximo nível e investir em tudo que você quer. E aí você vai me contar como é essa sensação, qual é a sua palavra? Paz, alegria, segurança. Olha lá. Paz, alegria e segurança. É isso, né? E como é que você quer se conectar com a energia do dinheiro se você não se sente seguro no mundo? Se você vibra a sensação de insegurança? Perceba que são energias diferentes. É por isso que às vezes você não consegue manter o dinheiro na sua vida, porque existe uma sensação de insegurança. E cara, eu vou te falar um negócio, ó, alegria. Então perceba que quanto mais alegre, felicidade, paz, a tua palavrinha é a tua palavra de conexão aí com o dinheiro, do teu próximo nível, segurança, estabilidade. Alegria. Então, quanto mais você se sentir assim na sua existência, com essa sensação que você acessou agora, que você experimentou, mais você vai acessar o dinheiro. O dinheiro, ele começam a vir oportunidades, tá? De várias formas. Gratidão com amor. Olha lá. Então, essas sensações... Por isso que, por exemplo, gente, deixa eu dar um exemplo pra vocês. Se vocês, às vezes, isso já aconteceu exatamente comigo, estão com sentimentos opostos a esses, né? Sentimentos que te causam uma sensação de escassez.
tá? Te deixam no estado de consciência de escassez e não de abundância, tá? Porque tudo isso aí que vocês falaram são outras palavras para estado de abundância, né? Quando a gente está se sentindo em estado de abundância, a gente está em paz, a gente se sente seguro, a gente se sente alegre. Então, se você tá, por exemplo, num relacionamento, tá? Onde você tem todo momento medo de perder, por isso que a gente é uma coisa só, né? A gente não é fragmentado. Por isso que a prosperidade financeira ele vem também de um alinhamento com as outras áreas da nossa vida. Então, se você está num relacionamento onde você se sente inseguro o tempo todo, você está nesse degrau e você fica ali agitado, ansioso, com medo de perder, isso também vai influenciar a sua vida financeira. Isso que é doido, que as pessoas não percebem também. Se você tem muito medo de doença, você é obcecado com esse negócio de doença, você fica o tempo todo vendo isso né? Ou a sua saúde física tá muito ruim, você já manifestou isso na parte física, tá muito ruim, e você tem muito essa preocupação que te causa um estado vibracional de medo da morte, sei lá. Isso vai influenciar a sua vida financeira. Perceba que não é sobre estar doente ou não é sobre envelhecer ou não, é como você lida com isso, são os pensamentos que você tem sobre isso, as sensações que vêm disso, isso indica o seu estado vibracional, de uma forma geral. Por isso que eu tô sempre perguntando, percebam qual é o estado emocional e vibracional que você passa a maior parte do seu dia. Entendeu? Caiu uma ficha aí, gente? Como é que estão os insights aí pra eu entender? Porque a gente tem pouco tempo já aqui. Vão escrevendo aí enquanto eu vejo aqui que eu vou falar de mais importante. Então, assim, ela traz a seguinte consciência. Se está faltando dinheiro na sua vida, você está empacado para um próximo nível seu financeiro, é a mesma coisa, tá? Entenda que os sentimentos de preocupação, eu diria que essa é a palavra-chave, tá? Inveja, decepção, desmotivação, dúvida, insegurança em relação a ele não lhe trarão mais dinheiro. Nascem justamente da falta de gratidão, porque esses sentimentos nascem da falta de gratidão pelo que você já tem, tá? Então, essa condição financeira sua não vai melhorar, pelo contrário, vai piorar se você não se conectar com a gratidão. Pensa no dinheiro, em tudo, né? Mas hoje a gente tá falando de dinheiro. Como uma energia que quanto mais você se dá conta que você tem, que você já tem muita coisa, mais você tá pronto para receber mais. Pensa assim, ó, a gente que é mãe, ou mesmo você que não é mãe, ou pai, já que tem homens aqui também. Sempre falo para mulheres, né, gente? Mas homens, sintam-se vistos aí, bem-vindos também. Por exemplo, se eu dou, meu filho é pequenininho, eu dou um sorvete para ele. Eu dou um sorvete de casquinha para uma criança de 2 anos? Acho que não. Acho que eu prefiro dar um sorvetinho num potinho, né? Porque eu acho que uma criança de 2 anos não vai dar conta. É muito provável que ela vá comer aquele sorvete de casquinha e ela deixa essa bola de sorvete cair. Claro que vai ter uma hora que eu vou ter que dar o primeiro, mesmo quando ela ainda não é capaz, eu vou ter que oferecer essa bola para que ela aprenda a lidar com um sorvete que tem uma bola aqui em cima. Ela só vai aprender a lidar com um sorvete de casquinha se ela tiver a oportunidade de ter um sorvete de casquinha. Provavelmente ela vai deixar cair algumas bolas até aprender a comer esse sorvete de casquinha, uma bolinha, talvez uma bolinha pequena, uma bolinha, meia bolinha, eu como um pouquinho antes e dou pra ela já meio vazio, né? Então, assim, perceba que a gente vai entregando, a gente como mãe, como pai, para aquela criança o que ela já dá conta de fazer, ou assim, tá na hora dela começar a desenvolver essa habilidade, ela ainda não está totalmente pronta, ela vai ficar pronta fazendo, né? Ela vai aprender vivendo.
Você daria, mesmo que essa criança queira muito, um sorvete de 3 bolas para uma criança de 2 anos? A gente não daria. A gente não daria. A gente já sabe que não vai dar certo ali naquele momento. A gente sabe que as coisas têm um tempo perfeito, né? Para que ela aproveite realmente aquele sorvete. Não faz sentido dar um sorvete de 3 bolas para ela deixar cair tudo no chão. Ela pode aprender que cai no chão com uma bolinha pequenininha. E aí ela vai desenvolvendo aquela habilidade. Então perceba que com dinheiro, na verdade com tudo na vida, mas hoje estamos falando de dinheiro, é a mesma coisa. Se você não tem gratidão pelas coisas que você tem, por que você precisaria de mais? Se você não foi capaz de ser grato nem pelo que você tem, foi o que eu falei sobre a quantidade de dinheiro, gente. Se você não consegue ser grata porque você, sei lá, tem uma casa para dormir, por que você precisaria de 2 casas? Ou por que você precisaria ter uma casa própria? Porque não é isso que vai te deixar segura no mundo. Não é isso que vai te fazer feliz. Não é isso que vai te trazer sensação de prosperidade. É isso, essa consciência que ela está trazendo. Quando você não é capaz de agradecer pelo que você já recebeu, você não está pronto para receber mais. Eu sempre faço essa conexão, porque estou consteladora familiar e na formação, e até nos meus workshops, quando eu falo de prosperidade, eu sempre falo isso para as minhas alunas. Na conexão da gratidão com os nossos pais, né? A vida que foi recebida através desse homem, desse exato homem e dessa exata mulher. Por que quando a gente está encalacrado com papai e mamãe, a gente também trava a nossa prosperidade? Em todas as áreas. Porque se você ainda não foi capaz de agradecer por esse primeiro grande presente, que é a sua vida, você não está pronto para receber mais. Então isso também empaca, porque a gente tem que ir percebendo que a gente tem que agradecer para receber mais. Não é um jogo sádico do nosso Criador. Não, é óbvio quando a gente enxerga. Cara, eu tenho que dar conta disso aqui para que eu esteja pronto para receber mais, para que eu tenha espaço para receber mais da minha vida. Se eu não me dou conta disso que eu já tenho, dos passos que eu já dei, do que eu já tenho, de uma forma geral, eu fico o tempo todo olhando para a falta, nessa sensação de ingratidão, de medo, sabe? Olha para tua vida, agradece por cada coisinha. E aí vamos para as práticas. E aí, enfiando a palavrinha dinheiro na nossa frase, né? Aquela frase mãe aqui da magia. Para quem tem gratidão pelo seu dinheiro, mais será dado. E em grandes quantidades. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão pelo seu dinheiro, até o que tem, ele será tirado. É a energia da magia, tá? E perceba que claro que a gente se sente grato pelo dinheiro quando a gente tem pouco ou menos do que a gente acha que seria o ideal, é um desafio. Mas a partir do momento que você entende, que momento? Esse agora. Você toma consciência disso. A partir do momento que você percebe que nada vai mudar se você não for grato, não vai, tá? É verdade. A gente se sente mais inspirado a agir dessa forma, né? De começar a agradecer pelo dinheiro que a gente tem. Então, tem uma divisão aqui no exercício do dinheiro mágico, tá? São 2 etapas. Então, eu vou ler pra vocês. Anotem, porque é importante, tá? Que vocês saibam aqui. Deixa eu botar aqui do lado pra ficar olhando pra vocês, senão eu fico assim, né? Você vai pegar alguns minutinhos pra fazer esse exercício hoje, tá? Pode ser assim que a gente terminar, na hora que você tiver um tempinho e tal, mas vamos lá. Quando você for lembrando dessas situações que eu vou trazer aqui pra vocês, você vai agradecer, tá? E isso vai entrar em conflito com a ideia com as coisas que vocês já passaram na vida de vocês, tá? Você vai dizer a palavra mágica, que é obrigado, ou gratidão, como você preferir, e sente no seu coração
tá? Para cada um desses momentos. Então, por exemplo, tem uma pergunta que é assim: sempre havia comida no seu prato? Se a tua resposta é não, né? Como a Reni falou que passou por situações muito desafiadoras em relação a isso na infância, Reni, você vai lembrar dos momentos em que você tinha, em que parecia que vocês não iam conseguir, mas que vocês foram providos, tá? Eu quero que você lembre desse momento, tá bom? Então, sempre havia comida no seu prato? Feche seus olhos e lembra desse momento em que tinha comida no seu prato, mesmo quando parecia que não ia ter, tá? E você vai usar a palavra mágica, obrigado. A gente já tá fazendo um exercício aqui juntos. Obrigado. Você tinha uma casa para morar ao longo da sua vida, na sua infância? Obrigado, porque eu tinha uma casa para morar. Você já vai agradecendo. Feche seus olhos e traz esse sentimento, tá? Ah, mas eu morava na casa da minha tia, mas tinha uma casa para morar, tá? Cuidado com essas ciladas aí, desse mais. Vai pra gratidão. Você frequentou uma escola durante muitos anos? Mesmo que em algum momento você não tenha frequentado? Muito obrigada, porque eu frequentei escola, sim. Eu tinha uma escola. Frequentei uma escola. Vai pra gratidão. Como é que você ia pra escola todos os dias, né? Você tinha livro, você tinha material, você tinha uma merendinha lá? Ah, eu tinha porque eu levava, não, eu tinha da escola. Mas lembra desse momento em que você tinha? Das coisas que você teve? Você teve a oportunidade de fazer viagem nas suas férias? Se você não tinha, gente, lembra de algum outro passeio que vocês fizeram na existência de vocês, tá? Mesmo que tenha sido mais velhos. Se você tinha isso, agradeça por essa oportunidade. Às vezes a viagem era passar uns dias na casa de um parente, né? Não precisa ser uma super viagem pra Disney, tá? Quais foram os presentes de aniversário mais incríveis que você recebeu quando era criança? Se vocês entrarem em conflito aí com alguma coisa, escrevam aqui que eu vou trazer alguma outra solução. Lembra, né? Você tinha uma bicicleta, você tinha um brinquedo, você tinha um animal de estimação? Às vezes era um animal. Agradeça por essa presença aí na sua vida. Se você tinha um brinquedo, lembra dele. Agradece. Você tinha roupa para substituir o que você perdia por crescer tão depressa? Não importa se eram herdadas, agradeça se você tinha roupas para vestir ao longo da sua história. Você praticava algum esporte? Você fazia algum passeio, ia ao cinema, tocava algum instrumento, ou você tinha algum hobby? Agradece, lembra desses momentos. Você teve um médico para cuidar de você quando você ficou doente em algum momento da sua vida? Você pode lembrar disso e agradecer. Você ia ao dentista? Você teve oportunidade? Agradece. Você possuía algum item fundamental para sua higiene pessoal? Se você não possuía, gente, na sua infância, agradece por ter agora, tá? Vai pro agora, vai pra onde tinha. Ó, tinha rua pra brincar, ótimo. Tinha rua pra brincar. Deixa vir os sentimentos de gratidão. Você andava de carro ou tinha dinheiro pra pegar um ônibus? Não importa. Em algum momento você pôde assistir TV, usar um telefone, você tinha luz elétrica, você tinha água à sua disposição? Agradeça por tudo que você tinha, tá? Todas essas coisas custavam dinheiro. E a gente, quando criança, teoricamente a gente recebe essas facilidades que custam dinheiro sem ter que gastar dinheiro, né? Essa é a história da maioria, não é de todas as pessoas. Então, comece a agradecer por tudo isso que você recebeu ao longo da sua vida e que você não teve que gastar, tá? Que você recebeu. E a frase mágica do exercício da gratidão é: obrigado por todo o dinheiro que eu recebi ao longo da vida. Essa é a nossa frase. Obrigado por todo o dinheiro que eu recebi ao longo da vida. Essa é a frase do dia de hoje, tá? Ela sugere que a gente pegue uma nota de dinheiro. Quem tem nota de dinheiro, quem tem carteira. Ana, eu não tenho nota de dinheiro. Vê se você arruma uma nota de dinheiro. Se você não tiver, tenta arrumar uma nota de dinheiro hoje ao longo do dia. Se não, você vai botar ali na sua carteira. Sei lá, você vai pegar um post-it, vai colar um pedacinho, vai cortar um pedacinho de papel e você vai escrever:
obrigado por todo o dinheiro que eu recebi ao longo da minha vida, ou ao longo da vida, tá? E ela sugere que a gente carregue esse dinheiro mágico, que é o dinheiro que tem esse papelzinho do lado, pra gente lembrar de agradecer. Não é esse dinheiro, essa nota que a gente tem de R$2 ou de R$100 ou sei lá o que. Você vai agradecer ao dinheiro que você recebeu ao longo da vida. Todo o dinheiro que você recebeu ao longo da vida, tá? Então você vai carregar esse dinheiro mágico na sua carteira, na sua bolsa, no seu bolso, se for mais fácil pra você lembrar. Escolhe um lugar pra você pegar nele várias vezes, segura ele ali nas mãos. Eu esqueci de pegar um dinheiro mágico aqui que eu tenho. Tem uma nota de dólar aqui do lado. Lembra de pegar esse dinheiro mágico, leia essas palavras e seja sinceramente grato por todo o dinheiro que você recebeu ao longo da vida, mesmo que tenha tido momentos que você não teve. Com certeza depois você recebeu muito dinheiro ao longo da sua vida, tá? Se você tá aqui hoje, é porque você recebeu. Você trabalhou, você não trabalhou, você recebeu, não importa, tá? Quanto mais verdadeiro você for nessa prática, mais rápido você vai perceber as mudanças na sua vida, tá? Em relação ao dinheiro. A gente não tem, ela fala isso aqui, como saber de que formas essas mudanças positivas vão acontecer. Essa expansão na questão financeira. Mas se você começar a agradecer por todos... Lembra, gente? Se você entrar em resistência com memórias ali, né, de escassez, que talvez você tenha passado na sua vida, insista. Faça muitas vezes. Quanto mais resistência a gente tem, é porque maior a cura que tem ali naquela prática, tá? Então vamos lá. E aí, a partir de amanhã, por isso que você tem que arrumar um dinheiro mágico, tá? Se vira aí e arruma uma nota. Coloca o seu dinheiro num lugar onde você possa vê-lo todos os dias. Durante a magia, você tem que ver esse dinheiro todos os dias. Então, se você vai botar no seu banheiro, se você vai botar na sua geladeira, eu não sei o que você vai fazer, né? Porque às vezes na carteira fica muito escondidinho. Veja esse dinheiro mágico, que tem esse bilhetinho colado, bota um clipe, bota qualquer coisa. Pra você repetir essa prática ao longo de toda a magia, tá? Mais uma coisa, mas é uma coisa fácil, porque já tá feito, já tá produzido, e aí nos próximos dias você só precisa ver pra você lembrar, tá? A partir de amanhã você vai botar em algum lugar que você veja todos os dias. E lembrem-se disso, a abundância de gratidão pelo dinheiro vai trazer mais abundância de dinheiro. Podem aparecer, quando a gente começa a mexer nesse assunto, um monte de coisa pra gente trabalhar, gente. Tipo, o buraco mais embaixo? Claro que sim. Mas a gente tá na proposta de fazer uma prática de gratidão por 28 dias, validada, comprovada. Só eu já entreguei, já é a terceira vez que eu tô entregando isso aqui. E eu recebi, uma das coisas que eu mais recebi depoimento foi sobre as relações, sobre comportamentos que mudaram, relações que mudaram muito, quando a pessoa realmente faz a prática. E foi coisa de dinheiro. Sempre recebo muito depoimento sobre dinheiro. Muito. Então, quero receber o seu depoimento também depois, tá? Vai acontecer, se você fizer a prática. Quando você perceber que você tá prestes a... Eu acho melhor fazer com nota. Arruma uma nota aí. Se não tem nota, você vai fazer o que for. Você vai escrever e vai imaginar, vai usar a sua imaginação. Mas se você puder, para você botar durante os 28 dias, para você rever, arruma uma nota e bota. Quando você perceber que você está prestes a fazer uma reclamação relacionada ao dinheiro, tipo, cara, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Ai, meu Deus, eu queria tanto comprar isso. Não tenho. Ou sei lá. Ai, meu Deus. Seja o que for, diga em voz alta ou em pensamento: eu estou disposta a pagar o preço por essa reclamação. Qual é o preço? Perder dinheiro? Aí você vai lá e reclama. Isso é um nível de autorresponsabilidade existencial muito grande. Tipo, eu vou reclamar? Beleza. Eu tô afim de pagar o preço por isso. Eu tô afim de reclamar e se eu perder dinheiro, ok. E de hoje em diante, pode ser agora,
Promete pra você mesmo que sempre que você receber algum dinheiro, não importa se for o seu salário, um reembolso, um desconto numa loja, isso também é dinheiro entrando na sua conta quando você recebe um desconto, ou um presente de qualquer valor que também custou dinheiro pra alguém, você vai se sentir verdadeiramente grato. Ou seja, recebeu uma pouca quantidade de dinheiro, achou uma moeda no chão, achou um dinheiro no bolso, ai, muito obrigada, sabe? Traz essa relação de lembrar de agradecer pelo dinheiro muito, muito a partir de agora, tá? Cada vez que você recebe algo, você tá tendo a oportunidade de agradecer mais ainda e tornar isso uma prática na sua vida, tá bom? A gratidão por algo multiplica, é uma espécie de fertilizante aquilo na sua vida. Cada vez que você bota gratidão em algo, você está multiplicando, é como se você estivesse apertando um botãozinho da multiplicação daquela coisa na sua vida. É igual um cachorrinho. Quando você reforça a gratidão, faz carinho, quando ele se comporta de uma maneira, sei lá, específica, aquele cachorro ele vai se treinando, é como se é uma energia. Então você aperta o botão da multiplicação quando você agradece, tá? Então vamos fazer o review aqui. Quais são os exercícios que você vai fazer todos os dias? Hoje também não sei o que você já fez. Repetir o 1 a 3 do exercício mágico, né? Enumere suas bênçãos, faz a lista de 10 bênçãos, escreve por que você se sente grato do lado do enumere suas bênçãos, ou pense. Releia a lista e fale 3 vezes obrigado, obrigado, obrigado. Hoje você vai refletir um pouquinho sobre a sua infância e vai agradecer por tudo que você foi recebendo ao longo da tua vida, tua infância, tua adolescência, coisas que você não gastou, coisas que você recebeu da vida sem gastar, tá? Lembra e vai agradecendo assim com muita força, com muita força, com muita força. E pega a nota de dinheiro, escreve as palavrinhas mágicas, né, em letras garrafais num adesivo e cola na sua nota mágica. Obrigado por todo o dinheiro que recebi ao longo da minha vida. Carrega durante o dia, tá? O dinheiro e depois vai botar num lugar que você reveja esse dinheirinho maravilhoso, abençoado, todos os dias, e você vai lembrar de todo o dinheiro que você recebeu ao longo da sua vida sem fazer nenhum esforço, inclusive, tá? E a partir de amanhã você coloca aí num lugar que você veja. E antes de dormir, pedra mágica. Demorou essa live hoje, hein? Qual foi seu maior insight? Me dá teu insight pra gente poder encerrar. Vai pro feed, tá, gente? Convide pessoas pra receber. Se foi útil pra você, se foi legal pra você, convide. Manda pros amigos, pros inimigos. Vamos aumentar essa energia. Me dá o seu maior insight aí. E a gente vai encerrar o dia de hoje. A gente já tá 7 minutinhos atrasada. A mais da minha previsão. Obrigada também pela presença. Já enviei. Vocês estão enviando bastante. Tem bastante gente assistindo a gravação. Já está praticando. Eu quero o seu insight. Ao agradecer as coisas da infância, eu percebi que fui muito agraciada com o que os meus pais me deram. Nossa, até arrepiei aqui, Verônica, verdade. Como a gente recebeu. A gente recebeu demais da vida. A gente tá o tempo todo sendo amparado, entendeu? Se não pôde ser na experiência com os nossos pais, né? Como a Reni falou que teve alguma situação aí, já enviei pra todos, tá? Mas eu quero saber o insight de vocês. Qual foi o maior aprendizado do dia de hoje? Essa é a pergunta. Pra eu poder finalizar, eu quero, porque isso é importante pra vocês, não é pra mim. Eu não tô anotando quais são os maiores insights de vocês. Eu não tô fazendo um relatório. Poderia, seria ótimo, mas não tô. É pra vocês reforçarem esse aprendizado. Entendeu? A nota tá à vista, boa, maravilha.
Todo mundo fazendo exercício. Vocês podem me contar os insights lá no vídeo, quando eu posto também, pode ser no direct. Eu gosto de saber, porque você reforça o seu aprendizado. Quando você fala, cara, aprendi tanta coisa hoje, mas qual foi a coisa mais importante que eu vou ficar aqui, ó. No exercício eu percebi que tive muito. Isso é um insight. Agradecer sempre. Então, não ficar insegura com medo de não ter mais dinheiro. Isso. Trabalhar essa crença, né? Muito importante. Eu estou segura no mundo. Mudar a frequência de pensamento. Beleza. É um trabalho. Pode ser hoje, pode ser rápido, mas se precisa de tempo, se trabalhe nisso, tenha disciplina no que é importante, no que realmente faz diferença. Ancorar a energia de como nos sentimos quando nos imaginamos na vida que queremos ter, boa. Tem um irmão que sofre muito com o que vivemos na infância, ele não consegue ser feliz. Quem sabe você vira uma inspiração para ele. Seja a pessoa que superou isso, sem dar palestrinha, entendeu? Porque quando a gente é algo, a gente se torna uma inspiração para outras pessoas serem. As pessoas vão te perguntar se elas realmente quiserem fazer uma mudança, entendeu? Foca em você. E, claro, se ele quiser, aí você dá os caminhos que você percorreu. Mas não vira uma senhora palestrinha, tá? Se você percebe isso, ele tá lá no processo dele, nas escolhas dele. Focar no que recebe, não no que faltou. Boa. É mudar o teu enredo, tá, Renê? Tipo, eu passei muito. Eu sei que você passou. Mas olha só, que lindo a tua história hoje. Olha o que você já conquistou. É muito bonito perceber o que a gente conquistou. A gente não é refém do nosso passado, tá? Nosso passado não é o nosso destino. Sentir que ter uma tranquilidade total sobre dinheiro, prosperidade sempre. Então tá, você ajuda se ele quiser ser ajudado. Tô aqui. Mudar os pensamentos, praticar, não ficar com medo e do que não está no nosso controle. Percebeu. Adoro quando você fala percebeu. Eu também falo isso. Então até amanhã, queridas. 7h07 estamos aqui, tá? Chamem mais pessoas, eu não sei qual é o tema de amanhã, eu nunca sei. Eu tô total no fluxo, mas que eu estaria aqui, faça chuva, faça sol, estarei 7h07. Até amanhã.